mulheres abençoadas, como vocês estão? Deus abençoe a vida de vocês, mulheres de propósito. Vamos falar sobre algo que muitas vezes nos impede de viver o propósito da nossa vida, aquilo para o qual nós nascemos para fazer. E o que seria isso? O que é que impede que a gente viva o nosso propósito de vida? O que é que nos afasta de viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida satisfeita? Nós muitas vezes passamos a nossa vida em busca de satisfazer a vontade das pessoas. Nós queremos ser aceitas pelas pessoas e nós passamos a nossa vida tentando, de alguma maneira, trabalhar e fazer as coisas de forma que as pessoas se agradem de nós. Mas nós não paramos e olhamos para dentro de nós mesmos e encontramos o que de fato é aquilo que enche o nosso coração, o que faz os nossos olhos brilharem, o que nos dá sentido de vida. Eu tenho certeza absoluta de que se você parar um pouquinho e você meditar, quando isso aconteceu comigo, eu automaticamente eu entendi o que é que eu tinha nascido para fazer. Se você parar e pensar, se você olhar desde a sua infância, vai existir habilidade em você, vai existir um talento em você que você desenvolveu ao longo da sua vida, mas que você não enxergou isso como parte do seu propósito de vida. Por exemplo, desde pequena, eu sempre fui muito falante. Eu nunca tive muita vergonha, eu sempre fui assim, desinibida. Eu fui tímida, mas eu sempre fui desinibida para falar. Então, na escola, eu sempre falei, eu sempre apresentei os trabalhos. Eu não tinha muito essa questão dessa inibição para falar em público. E mesmo assim, eu passei toda a minha adolescência e a minha juventude me questionando qual seria o meu propósito de vida, o que era que Deus tinha para mim, até que eu comecei a entender e a enxergar que, na verdade, Deus já me deu habilidades naturais, Deus já colocou em mim ferramentas, né, que vão me guiando para o propósito de Deus para minha vida. E qual é o propósito de Deus para a minha vida? Deus quer usar a minha vida para abençoar outras pessoas. Eu estou aqui falando com você. Isso faz parte do meu propósito de vida. Fazer você entender e enxergar que, assim como um dia eu consegui entender e descobrir qual era o meu propósito de vida, que era trabalhar com mulheres e falar da palavra de Deus para as mulheres e fazer com que as mulheres elas pudessem enxergar quem elas são e se encontrar em Deus. Então, assim, também na sua vida, talvez o seu propósito de vida já está ligado à profissão que você exerce. Se você é uma médica, se você é uma advogada, enfim, se você é uma professora, mas Deus ele vai nos usar em diversas áreas e de diversas formas, basta tão somente que nós venhamos a encontrar o nosso propósito nessa terra. Então, que quando a gente encontra esse propósito, a gente dá o nosso melhor. Mas o que muitas vezes nos impede de encontrar isso é o sentimento de querer agradar a todo mundo. É o sentimento de querer nos comparar às outras pessoas que estão ao nosso lado. E eu quero nesse dia, né, que você se liberte, que você libere isso de dentro de você, o sentimento de comparação. Você é única, você foi feita por Deus de uma maneira única nessa terra, em meio a bilhões de habitantes. Não existe um habitante sequer que seja igual ao outro. Cada um dos bilhões de habitantes que vivem aqui nesse planeta tem uma digital única e exclusiva, tem uma personalidade única, tem uma mentalidade única. Então, você não pode se comparar a outra pessoa. Além de tudo, além disso ser muito cruel,
Muitas vezes a gente olha para os outros, quando nós nos comparamos, geralmente nós nos comparamos com os resultados das outras pessoas, mas nós não percebemos, nós não sabemos, nós não enxergamos os bastidores da outra pessoa. A gente não sabe quais os sacrifícios que a pessoa fez, as renúncias que ela teve que fazer ao longo da vida e todas as dores que ela carrega com ela. Você tem as suas dores, a sua realidade, você tem o seu bastidor. Você tem as suas renúncias e os seus sacrifícios. Agora, tão somente olhe para você, encontre quem você é e viva o seu propósito de vida nessa terra. Deus abençoe vocês, mulheres. Um beijo!